palestra. Quem não conhece, eu imagino que terá uma grande surpresa, uma grande e agradável surpresa, porque todos são excelentes palestrantes. Nós vamos iniciar com uma parte histórica da imigração italiana, com o Dr. Daniel Tadoni, que é sociólogo, genealogista ítalo-brasileiro, é formado pela Universidade de São Paulo, especialista em organização de arquivos e especialista em genealogia e arquivos pela Universidade de Córdoba, Espanha, ex-funcionário do Instituto Italiano de Cultura, do Consulado Geral da Itália em São Paulo e do Consulado da Itália no Recife. É atualmente um dos quatro conselheiros ítalo-brasileiros no Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que se reúne 2 vezes por ano no Ministério das Relações Exteriores da Itália, em Roma. Dr. Daniel vai falar sobre a imigração italiana e, claro, quem tem um pouquinho de sangue italiano vai até se emocionar. Eu já vi, já ouvi e já me encantei. Espero que vocês aproveitem a palestra. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite já, né? Fico feliz aí pela presença de todos vocês, muitas pessoas conhecidas, né? Então é sempre uma alegria, também uma alegria estar junto aqui de 3 palestrantes que muito me honram de dividir aqui a mesa com eles. Essa minha palestra que eu vou tentar fazer aqui em 30 minutos, tentar falar um pouco da imigração italiana, das suas origens e até atualmente, né, como estamos, qual é o estado da comunidade italiana no mundo e no Brasil. Tá? Então, queria um pouco da atenção de vocês para fazer uma retrospectiva histórica e depois falar sobre a atualidade. A presença italiana no Brasil, ela remonta ao século XVI, quando navegantes, exploradores, aventureiros, soldados, mercenários e missionários católicos chegaram ao quadrante nordeste da América do Sul, né? Basicamente o nosso nordeste aqui, depois, normalmente, de terem cumprido uma etapa na nossa metrópole da época, que era Portugal. No fim do século XVI e no século XVII, aportaram no Brasil algumas famílias italianas de extração nobre ou aristocrática, né? Entre elas destacam a família Adorno, Cavalcanti, Acciaiuoli, que depois virou Ascioli, Burlamacchi, Doria, Spínola. Também chegariam durante o período colonial e imperial arquitetos, jornalistas, músicos, cantores, artistas, né? E aqui vocês têm isso aqui, né, que seria Cavalcanti, a maior família do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, porque Cavalcanti seria a maior família do Brasil. Claro que os Cavalcanti eles não são mais numerosos que os Silva, porém, os Cavalcanti que existem no Brasil, praticamente todos eles descendem de uma única pessoa, que é Filippo di Cavalcanti. Tá? É por isso que se diz que Cavalcanti seria a maior família do Brasil. Todavia, né, apesar desse influxo inicial, o elemento demográfico italiano no Brasil permaneceu numericamente insignificante durante 4 séculos. Ou seja, os italianos no Brasil não foram relevantes do ponto de vista demográfico durante 4 séculos. Tá? Em 1872, né, o que acontece em 1872? É feito o primeiro censo do Brasil. Ou seja, pela primeira vez é feito um censo no Brasil. Na época imperial, é feito o recenseamento de 1872. E o que esse recenseamento traz? Ele traz que no Brasil existia um pouco mais, perdão aqui pelo espanholismo, pouco mais de 6 mil italianos. Ou seja, em 1872, numa população de quase 10 milhões de pessoas, existiam no Brasil apenas 6 mil italianos.
o que representaria... Não, o que, na verdade, representava até mesmo dos estrangeiros apenas 2%. Do ponto de vista da população geral, era 0 e alguma coisa. Tá? Então, o que a gente vê? 1872, a grande migração, nós falamos de 1875, 3 anos antes. Ou seja, olha como os italianos significavam praticamente nada da população brasileira. Depois, né, ou seja, com essa chegada, né, do navio La Sofia, se resolveu estabelecer que seria o marco dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que foram completados esse ano, né, com essa efeméride relativa à chegada desse navio, com imigrantes, em grande parte, de nacionalidade austríaca, mas de cultura itálica. Né? Havia também italianos do Reino da Itália, porém a maioria eram súditos austríacos de língua italiana. Né? Então, esse é o marco, seria o marco, que é controverso, não vou entrar nessa discussão sobre como vamos determinar os 150 anos, mas esse é o marco que se coloca. Tá? Com a criação da Inspetoria Geral de Terras e Colonização, o governo imperial do Brasil definiu uma política de imigração que, a partir de então, o número de imigrantes aumentaria de maneira consistente, ou seja, a porteira foi aberta, e a partir dali os italianos começariam a chegar em cada vez em maior número. Quem conhece essa imagem? Quem conhece essa imagem? Então, esse aqui é o tal do Manifesto in America. Não sei se todos sabem, mas tem isso aqui é um momento de utilidade pública. Não sei se todos sabem, mas ele é falso. Esse manifesto nunca existiu, certo? Infelizmente, a gente vê isso em livros didáticos, em sites de assessorias, em blogs, em tudo quanto é lugar. Isso é uma invenção recente, tempos de internet. Um dia alguém fez com algum exercício, exatamente, e aí depois começam a atribuir fonte, Museu da Imigração, não tem nenhuma fonte lá. Arquivo do Estado de São Paulo, não tem nada lá. Arquivo Municipal de Bento Gonçalves, não tem nada lá. Isso aqui é um manifesto que nunca existiu. Terminei esse parênteses de utilidade pública. Em 1886, São Paulo, a província de São Paulo, cria a Sociedade Promotora da Imigração. Por quê? Porque os braços de lavoura já estavam escassos, inclusive entre a população negra escravizada. Já faltavam até mesmo negros escravizados para trabalharem nas fazendas. Então, precisaria de mais braços. Né? Aí tem a ideia de que os imigrantes europeus vieram substituir os negros escravizados no Brasil. Era uma ideia, uma meia-verdade. Né? De fato, substituíram, mas as fazendas paulistas precisavam de mais gente do que até mesmo os braços escravizados poderiam fornecer. Tá? Novas fronteiras agrícolas surgiram, né? E isso marca o período da imigração subvencionada, ou seja, paga. Os imigrantes tinham as suas passagens pagas ou pelo governo imperial ou pelo governo das províncias, nomeadamente São Paulo, Minas Gerais e algumas outras províncias da época. Né? Aqui, por exemplo, é o estado de São Paulo, em 1886. Para vocês terem noção, né, em 1886, ou seja, alguns anos depois do começo da Grande Imigração, toda essa área verde aqui, se vocês conseguem ler, está escrito o quê? Terrenos despovoados. Não havia civilização. Obviamente havia os índios, eles já estavam lá. Né? Porém, não havia cidades, não havia nada. Então, toda essa área, Araraquara, Presidente Prudente, Andradina, Jales, tudo isso não existia. Tá? Então, o Estado de São Paulo estava aqui num esforço de povoamento. E o que causou a expulsão dos italianos da Itália? Basicamente, a miséria. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre isso. Essa expulsão foi causada pela miséria. Nós aqui, não digo todos, mas somos frutos da miséria que havia na Itália. A minha família toda é por causa disso. Ou seja, são poucos aqueles que descendem de italianos que vieram numa situação um pouco mais privilegiada. Tá?
Então, isso aqui é do Ângelo Trento, que, inclusive, quem quer saber sobre imigração italiana, livro obrigatório, o livro do Ângelo Trento, do outro lado do Atlântico. Aqui, Sidney Sonino, que foi primeiro-ministro da Itália, etc., o que ele diz? A imigração é uma válvula de escape para a paz social. Depois, o padre Pietro Colbachini, um nome importante católico da Itália, que também trabalhou muito com os italianos na imigração. A imigração torna-se, além de benéfica para os movimentos sociais na pátria, purificadora de eventuais perdições, graças às possibilidades de ganho que oferece tanto a quem sai, quanto a quem nele fica. Né? Ou seja, a ideia que existia na Itália, a partir dessa época, é que a imigração era importante para apaziguar movimentos sociais, etc., porque a Itália passava por momentos muito difíceis de miséria. Aqui nesse mapa vocês veem as províncias atingidas pela pelagra. Tá? Pelagra é uma doença de pele causada por fome, por carestia, por não consumir as vitaminas suficientes. Tá? E como vocês podem ver, é um fenômeno do norte da Itália nesse momento. Entre 1887 e 1902, os italianos constituíram 60% do total de imigrantes que chegaram no Brasil. Entre 1836 e 1902, 1.129.265 imigrantes italianos se estabeleceram em solo brasileiro, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas. Tá? O demógrafo Giorgio Mortara, que é um dos mais importantes dessa época, ele estimou que em 1902 havia 600 mil cidadãos italianos no Brasil, isso, só os nascidos na Itália, fora os filhos daqueles que já haviam nascido no Brasil. Cerca de 52% de todos os estrangeiros, ou seja, os italianos eram metade de todos os estrangeiros, incluídos os portugueses residentes no Brasil. E Mortara, o Ângelo Trento considera que as estatísticas de Mortara são inferiores à realidade, mas são as melhores à disposição para o período, visto que o censo de 1900 no Brasil não foi realizado. Tá? E aqui nós temos uma tabela, né, com a nacionalidade dos imigrantes que entraram no Brasil de 1880 a 1933. Né? E aí nós podemos ver que os italianos são 1.400.000 imigrantes. Depois Portugal, 1.145.000, já vai com quase 1 milhão a menos a Espanha. Depois a Alemanha, compare aqui, a imigração alemã, nesse período, é 10% praticamente da imigração italiana. Tá? 10%. Só para terem uma ideia desse contingente. Entre 45 e 59, já do século XX, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, os italianos perdem, né, para Portugal, com 106 mil, portugueses 246. Tá? E aí depois a Espanha. Mas vocês veem que esses números já são bem menores do que a época da grande imigração. Tá? Os dados por nacionalidade mostram claramente que os italianos constituíram o maior grupo de imigrantes no período 84-1933, superando os portugueses em quase 300 mil pessoas. No pós-guerra, os italianos passam para o segundo lugar, mas, no fim das contas, os italianos são 1,5 milhão e os portugueses 1.390.000. Tá? Como região de origem, né, dos italianos, obviamente, esses números, a depender da fonte, variam. Tá? Os italianos, 30% dos italianos são vênetos. Quem é descendente de Vêneto aqui? Então, até o doutor De Simone é descendente. Bom, Bonato, né? Sim, tem que ser Vêneto. Enfim, eu não sou. Depois vem a Campania, obviamente, Nápoles, né, que faz uma... Depois a Calábria, eu sou descendente também de calabreses, né, e aí segue aqui essa graduatória aqui, né, do norte, praticamente a metade, 47%, do centro, 11%, e do sul, ilhas, 42%.
Aqui, para terem uma ideia, essa é a imigração italiana entre 1876 e 1900. Tá? Então, aqui dividindo a Itália em norte e sul, basicamente nessa linha aqui. Entre 1876 e 900, os setentrionais, né, os italianos do norte, representam 3.723.000 saídas e os do sul 1,5 milhão. Tá? Então, percebe que aqui nós temos menos da metade dos meridionais em relação aos setentrionais. Depois, já em 1901, 1915, tá? Aí você vê que essa proporção já fica muito mais próxima e os do sul começam a emigrar mais. E depois de 1915, a imigração do norte já diminui muito e do sul continua aumentando, né? Ou seja, quando nós falamos de imigração já a partir da década de 40, basicamente a grande maioria deles é do sul da Itália. A atualidade agora o panorama histórico eu concluí. Eu quero falar um pouco da atualidade demográfica dos italianos no Brasil, tá? Segundo estimativas da Embaixada em Brasília, em 2004 haveria, né, eu vou pôr até um haveria, cerca de 25 milhões de brasileiros de origem italiana, o que representaria 15% da população brasileira. Isso faz parte de um estudo que eu tenho, infelizmente não consegui obter o autor, eu acho que é Angelo Rizzo, eu tenho em alguma das minhas caixas esse estudo, que foi uma pessoa que trabalhou na Embaixada durante um tempo. Eu não sei de onde ele tirou esse número, tá? Porque nós vemos com muita frequência esse número, 25 milhões, 30 milhões, 35 milhões, né? De onde ele sai? Ninguém sabe exatamente, tá? Então, esses números são estimativas que nós poderíamos dizer são chutes, basicamente. Por quê? Porque o Brasil não tem nenhum censo de ancestralidade. Ou seja, não existe no Brasil nenhum tipo de pesquisa que seja de recenseamento ou que seja de pesquisa por amostragem em que se pergunte a ancestralidade das pessoas. Nunca foi feito no Brasil uma pesquisa, seja censo, seja pesquisa por amostragem, em que se pergunte à população brasileira qual é a sua ancestralidade. Você descende do quê? Então, isso significa que nós não temos esse dado cientificamente aferido. Tá? O problema é que, como a Embaixada divulgou esse estudo aqui em 2004, isso depois vai para o site do IBGE, depois vai para não sei onde, aí depois pula para não sei o quê, no livro do fulano, do cicrano, e aí parece que isso tem um estudo científico por trás. Não existe. Tá? Então, assim, a gente pode trabalhar, a gente pode falar sobre isso, porém, são todas estimativas. A melhor estimativa que eu já li, que eu já vi, é uma estimativa de um economista chamado Leonardo Monastério, num estudo sem muitas pretensões, baseado nos sobrenomes, em tese da base de dados de CPF, tá? Mas do último sobrenome. O problema, obviamente, é que esse número, na minha opinião, está subdimensionado, por quê? Muitos sobrenomes foram deturpados e não estavam na base de dados original que ele alimentou para a pesquisa. Várias pessoas têm sobrenome, são descendentes italianos, mas não têm o último sobrenome, que é o meu caso. Eu sou Tadoni, mas eu sou Neves como último sobrenome, que é português. Então, eu não contaria nessa pesquisa, né? Então, eu acredito que o número de 15% ele é razoável. Tá? E, se nós extrapolarmos 15% para a população atual, nós chegaremos mais ou menos em torno de 30 milhões de descendentes. Tá? Em dezembro de 2001, os 7 consulados italianos no Brasil tinham 301 mil cidadãos italianos registrados. Entre os anos de 2014 e 2023, sempre de acordo com os números da Embaixada, o número de italianos residentes saltou, né, de 431 mil em 2014 para 797 mil em 2023, permanecendo São Paulo como a maior circunscrição, com 344 mil italianos em 2023. Em junho de 24, o embaixador da Itália no Brasil, numa reunião do Sistema Itália, como se chama, disse informalmente que, somados os 7 consulados,
o número de italianos inscritos nas anágrafes consulares ultrapassaram 800 mil pessoas. Tá? E aqui, isso são dados de 2001. Nós vemos São Paulo lá em 2001, ou seja, 23 anos atrás, com 165 mil, depois Rio, Porto Alegre e Curitiba. Por que eu ponho esse gráfico? Porque essa graduatória aqui já mudou. Tá? E nós vamos ver aqui, percebam, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. Agora é São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio. Rio passou da segunda colocação para a quarta, Curitiba para a segunda e Porto Alegre para a terceira. Isso de 2014 a 2023. Tá? Então, esses são os números em 2023 da anágrafe consular, ou seja, dos registros dos consulados. Tá? Isso basicamente dá um incremento anual médio de 7%. Ou seja, existe um aumento de 7% ano a ano. Aqui é a evolução demográfica, num gráfico, de 2001 a 2023. Então, nós percebemos aqui essa população crescendo ano a ano. E aqui é uma estimativa. Se nós temos um incremento anual de 7%, em 2030, que está logo ali na esquina, poderemos ter 1.283.000 cidadãos italianos no Brasil. Vocês imaginem o que isso não representa de pressão nos serviços consulares. Nós podemos criticar várias vezes, porém, não é fácil lidar com uma população que cresce ano a ano 7%. Né? Não é fácil. Dinheiro não falta, mas essa é uma outra discussão. Né? Mas não é fácil lidar com isso. Em um período de 20 anos, de 2001 a 2021, o número de cidadãos italianos residentes no Brasil mais do que dobrou, passando de pouco mais de 300 mil para 685 mil. Este salto não é, obviamente, atribuído à chegada de novos italianos vindos da Itália, ou seja, italianos que moram na Itália e vieram morar no Brasil. Claramente que não. Ele é um fenômeno que é um fenômeno residual. Né? Basicamente, isso se deve ao crescimento vegetativo da população. Então, eu fui responsável por aumentar de uma unidade, ela está ali, inclusive. Né? Então, eu contribuí com uma. Né? E também, obviamente, que aí os culpados, tem vários aqui culpados, tem 2 ali, tem vários por ali, né? Tem vários culpados, ou mais culpados, que são os reconhecimentos de cidadania italiana, de todas as origens. Né? Aí nós não sabemos exatamente qual deles é mais preponderante, se é o crescimento vegetativo da população ou os novos reconhecimentos de cidadania. Eu tendo a pensar que são os novos reconhecimentos de cidadania. E, como eu disse ali, se o crescimento médio de 7% se mantiver, nós teremos mais de 1.200.000 cidadãos italianos residentes no Brasil em 2030. Em janeiro de 2023, os cidadãos italianos inscritos no AIRE, que é a Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, esse monstro, né, eram 5.933.000, ou seja, em todo o mundo, os italianos residentes no exterior, inscritos no AIRE, eram quase 6 milhões, o que representa 10% da população. Certo? Ou seja, da população italiana de 58,9 milhões, isso aqui representa 10%. Em 10 anos, de 2014 a 2023, a população residente na Itália encolheu 2,23%, enquanto que os residentes no exterior aumentaram 32,4%. No mesmo período. Em valores absolutos, são quase 1.451.000 a mais de cidadãos no exterior e uma diminuição de 1.300.000 italianos residentes no território nacional. E aqui, obviamente, por diminuição vegetativa. Ou seja, existe uma diminuição, há mais mortes do que nascimentos. Então, tem um problema no microfone aqui? Deixa eu ver. O que foi? Melhorou? Tá bom. Eu não percebo. Então, enquanto que os italianos do exterior aumentaram quase 1,5 milhão, os residentes na Itália, em 10 anos, diminuíram em 1.300.000. Tá?
Então, só para vocês terem uma ideia desse fenômeno. Então, aqui são os inscritos AIRE, ano a ano, de 2006 a 2023. A tendência é essa, só subir. Só subir. Tá? Então, quase 6 milhões. Onde o Brasil se encontra nesse panorama mundial? O Brasil, do ponto de vista de inscritos AIRE, em 2023 é o quarto, com quase 10% desse total. A Argentina com 15%, a Alemanha com 14%, a Suíça com 11%, e o Brasil com 9,5%, né? Depois França, Reino Unido. Isso aqui, a tendência é o Brasil, ou em 2024 ou 2025, o Brasil passar a Suíça e ser o terceiro país com mais italianos residentes. Porém, alguém pode perguntar, se está prestando atenção nos dados, fala assim, mas espera um pouquinho, a rede consular italiana no Brasil já abriga em sua anágrafe mais de 800 mil cidadãos. E você está me dizendo, por aqui, que o Ministério do Interior da Itália, ou seja, o AIRE, registra pouco mais de 558 mil. Ou seja, a embaixada, os consulados, registram 800 mil cidadãos italianos residentes no Brasil. Porém, o Ministério do Interior da Itália registra 558 mil. Onde estariam esses 242 mil cidadãos italianos, que é a diferença entre um número e outro? Né? É a famigerada diferença Maemin. Vera, você lembra a lista Maemin, Vera? Quem foi colega de consulado, foi minha chefe, Vera Gavarini, que muito me honra por estar aqui. Minha mulher já está dizendo que o meu tempo está esgotado. O último slide é o próximo. Qual é a diferença? A diferença é que os consulados registram essas pessoas, mas nem sempre o comune registra. Né? Então, quem trabalha com cidadania, um monte de gente aqui trabalha, sabe que existe essa diferença. E onde estão esses 242 mil cidadãos italianos? Estão por aí, né? Esperando a sua transcrição, sua inscrição AIRE, e só nos resta esperar que essa diferença diminua, porém, ela aumenta a cada ano. Hoje já são 242 mil pessoas de diferença. Né? Então, esse é um dos grandes desafios, e obrigado por terem me ouvido até agora, e vou dar seguimento aqui ao noite.